Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo traz o título Quem lê, entenda. Irmãos, esse termo está enquadrado em Mateus 24, onde ali ele começa a falar sobre assuntos referentes ao tempo do fim. Tempo do fim que envolve o período que ainda estava em seu período, em seu tempo, especificamente quando ele pede para com que leia em relação à abominação da desolação. Ele está falando ali de dois aspectos específicos. Só que esse abominável da desolação não pode ser algo que viveu antes de Cristo. Logo, ele fala coisas que vai acontecer depois dele. E eu tive, assim, eu quis de fato fazer isso, sabe? Em Mateus 24, eu li aqui algumas conjugações verbais de Jesus e me chamou a atenção que ele falou, pelo menos, no baixo, assim eu posso dizer para vocês, cerca de umas 20 expressões futuras e nada referente ao passado. E por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, alguns interpretam esse abominável da desolação com o Antíoco Epifânio, aquele imperador que viveu em um determinado momento, só que antes dele. Epifânio, irmãos, viveu no período entre 165 a 214. Período esse que antecedeu a Cristo, antes de Cristo, e não depois dele. Cerca de pelo menos 200 anos antes de Cristo. Só que Cristo estava falando de coisas que aconteceram depois. Antíoco não viveu naquele período, viveu depois dele. Então, quem atribui esse termo a Antíoco Epifânio não está de fato fazendo valer o que Cristo falou em relação a isso. Olha só, aqui ele começa dizendo assim, 24 de Mateus e o verso 2. Ele fala, ele porém disse, estão vendo todas essas coisas? Eu lhe digo a verdade, elas serão completamente demolidas, elas serão o templo. O templo foi destruído em que período? No ano 70, a era de Cristo. Cristo morre no ano 31. Logo, o que aconteceu foi cerca de 40 anos depois, e não nada antes. Olha outro termo aqui que diz assim, verso 4. Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois virão, futuro. Aqui fala assim, o verso 7. Uma nação guerreará, futuro, contra outra nação. Haverá fome. Esse período, irmãos, que Jerusalém foi cercada, muita gente morreu. Uns morreram de fome, outros morreram a fio de espada. E ele chegou a dizer assim, quando vocês virem, fujam. Eles estiveram lá presente, causaram todo aquele destroço e se afastaram. Infelizmente, alguns ficaram pensando que tinham vencido os romanos pelo cansaço. Eles voltam, irmãos, novamente para lá. E aí destrói tudo, mata todos. E de fato faz com que o templo fosse demolido por completo. Olha só, aqui no verso 9. Então vocês serão, futuro. O verso 10. Muitos se afastarão, futuro. Trairão, futuro. Odiarão, futuro. Esfriará, futuro. Será, futuro. Enganarão. Irmãos, são vários termos que é colocado aqui para o futuro. Então não tem como interpretar isso aqui de uma forma que foi do passado. Antíoco Epifânio não viveu na época de Cristo. Viveu muito antes dele. Então, até eu faço uma ressalva aqui. Se vocês assistirem, né, os que gostam, eu confesso que eu também tenho uma grande admiração pela série The Chosen. Mas na quarta temporada da série, ele faz menção a Antíoco Epifânio, dizendo que era referente a ele. Infelizmente, os diretores ali da série foram infelizes com essa colocação. De fato, não tem nada a ver a expressão do que é dito no The Chosen com o que próprio Jesus falou. Eles fizeram a interpretação do que Jesus disse. E ele chega até a proferir isso. Aqui, o texto sagrado nos faz entender que o que é dito nesse tema de hoje é quem lê, entenda. Cristo quer que as pessoas entendam o que ele deixou em sua palavra. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3, ele fala que feliz ou bem-aventurado aqueles que fazem três coisas. Os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras escritas deste livro, porque o tempo está próximo. Então, é necessário que a gente leia, que a gente ouça e que a gente guarde o que está ali escrito. Mateus capítulo 11, verso 29, aquele texto. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer que nós aprendamos dele, de nenhuma interpretação, irmãos. Olha, a Bíblia é um livro fantástico, mas só pode ser entendido por aquele que o inspirou. E quem inspirou foi o Espírito Santo.
nós somos por ele iluminados, porque a palavra que é inspirada tem um autor, o Espírito Santo. Nós que somos iluminados temos também um autor, o Espírito Santo. Então só ele pode fazer isso por nós. Aqui no verso de Jeremias 9:23, que inclusive é o verso para memorizar, ele fala assim: aqueles que quiserem gloriar-se, gloriem-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então Deus tem prazer em se tornar conhecido para nós. E a pergunta que é dita aqui nos diz, segundo esses textos, por que Deus quer se dar a conhecer? Irmãos, Deus tem prazer em se revelar para nós. Até porque a salvação consiste na revelação dele. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Cristo, o seu Filho, a quem enviaste. João 17, verso 3. Então, para concluir aqui, entendamos o seguinte: Deus quer se revelar para nós. Não existe livro obscuro que ele escreveu, da qual nós não conseguimos entender a ponto de descartá-lo, não tem interesse por ele. Essa imagem aqui, ó, me fez pensar o seguinte: a pessoa está buscando na Bíblia peças para montar um quebra-cabeça. Algumas peças não ainda estão encontradas, tá vendo? Que tem umas lacunas aqui, uns espaços. Eu entendi que a profecia, coisas delas são encaixadas e coisas não ainda são reveladas. Mas no contexto, a salvação, temos tudo que é necessário para a nossa salvação. Mas em alguns aspectos proféticos, por isso que o tema é alguns princípios da profecia. E quais são os princípios? O estudo, a pesquisa, a humildade, a súplica, a insistência. Tudo isso são princípios para se entender a profecia. Não é simplesmente algo do acaso, não é um texto histórico. É necessário, irmãos, que haja de nós, de nossa parte, humildade, bastante intimidade com Deus e um relacionamento íntimo e oração, para que Deus se revele a nós de acordo com a sua vontade. Jeremias fala, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Que possamos fazer valer a nossa busca para com Ele e que nós possamos entender, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, aquilo que Ele quer se revelar para nós. E que haja alegria em conhecer e saber que Deus é o nosso Senhor. E os planos que Ele tem para nós, todos são salvíficos. E ao ler a sua palavra e meditar nela, possamos encontrar, de fato, uma verdadeira consolo, conforto para as coisas que hão de vir. Lembrando que tudo que Deus deixou para a nossa salvação está em sua palavra, revelado para nós. Alguns aspectos da profecia, a nível de detalhes, talvez ainda estejam obscurecidos, mas nós temos o suficiente para sabermos que tudo que Ele fez é para nos salvar. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e a disposição do Senhor de se revelar para cada um de nós. Que nós possamos buscar, Senhor, aprender em Te conhecer. Que nós possamos buscar a Tua revelação e assim aprender que o Senhor verdadeiramente tem obras maravilhosas a nos ensinar. Tenhamos humildade, Senhor, para com isso. E não façamos da Tua palavra um livro comum, porque esta é a palavra de Deus. Abençoa-nos, ó Pai, pelo entendimento da Tua palavra e nos faz crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo restante de domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.